A aula de hoje vai ser sobre a equação fundamental da ondulatória, uma das coisas muito importantes aqui para a gente aprender. Olha o nome dela, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender é analisar uma onda. O ponto mais alto da onda, que são esses aqui, são chamados de crista da onda, enquanto que o ponto mais baixo é chamado de vale da onda. Vocês verem aí the situation. Só um minutinho. Aqui, amplitude é a distância do nosso eixo até o vale da onda ou a crista da onda. Então isso a gente chama de amplitude. A frequência. A frequência é o número de oscilações que você faz e o intervalo de tempo. Então, se eu estou fazendo não sei quantas oscilações da onda em um tempo específico, ela vai gerar um som e etc, dependendo do lugar onde ela estiver. Essa é a frequência. E a gente chama ela de hertz. Você vê lá, a frequência de não sei quantos hertz para ganhar dinheiro. É isso aí. É um número de oscilações que vai acontecer em um intervalo de tempo específico. E aí a gente entra, depois da gente falar sobre oscilações e frequência principalmente, na equação fundamental da ondulatória. Essa equação é velocidade igual a lambda, vocês podem ver aqui, e vezes a frequência. A lambda é a distância de um ponto até outro. Que ponto é esse? A distância de uma crista até outra crista, por exemplo. Isso aqui seria uma lambda. Se eu colocasse um ponto aqui e fosse para cá, seria uma lambda, mas a gente usa aqui, ó, os pontos chave, que são a crista da onda e o vale da onda, que eu falei com vocês. Prestando atenção, isso aqui é a distância de uma crista até outra crista. Isso aqui pode também ser uma distância de um vale até outro vale. Vezes a frequência, que a gente já falou, que é o número de oscilações que você faz em um determinado intervalo de tempo. Agora, vocês têm que entender outra coisa antes da gente falar do período. Na física, as coisas não são fáceis assim. Então, essa equação não é universal. Você vai ter que mudar ela. Vão ter questões que vão te dar só a velocidade e você vai ter que fazer o quê? Trabalhar com a velocidade. Ou melhor, a questão vai te dar a velocidade e a lambda. Você vai ter que descobrir a frequência. A questão vai te dar a lambda e a velocidade. Você vai ter que descobrir a frequência também. Eu falei a mesma coisa, perdão. Então, assim, é legal. Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo, se a questão pedir pra gente entender ou dizer o tamanho da lambda, né? Quanto que uma onda vai de não sei quando até quando. Então, vamos ver isso aqui. Ó, a questão, então, ela vai me dar a frequência e a velocidade. Eu vou fazer o quê? Frequência vezes... Melhor, frequência... Velocidade dividido por frequência é igual a lambda. Perceberam? E a lambda é bem chata de desenhar. Eu estou com dificuldade de desenhar isso aqui. Assim que a gente vai entendendo como é que funciona a equação fundamental da ondulatória. Percebam, na física, se você usa muito algo, ai, nossa, rígido, você vai se dar mal. Você precisa estar com a mente aberta para entender essa matéria, para ver quando que a gente vai mudar. E é sempre que a gente vai mudar uma fórmula, não trocando os elementos dela, mas trocando onde eles estão. Lembra lá do princípio básico da matemática básica, que é de primeiro grau, né? Equações de primeiro grau. A gente isola quem a gente não sabe. E isso são as incógnitas. Então, quem eu não sei, eu sempre vou isolar, só para lembrar para vocês. Agora, período. O período é o tempo gasto em uma oscilação completa. Então, beleza, a minha oscilação, a minha onda, ela acabou a música. Quanto tempo essa oscilação durou? Quanto tempo essa música durou? E aí, isso significa o quê? Um período, um tempo. E a gente pode também chamar a equação da ondulatória de velocidade é igual a lambda
dividida pelo período. Por quê? Porque a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, se a frequência é só f, o período vai ser 1 sobre f. Estão percebendo que um é o inverso do outro? Então, isso aqui seria com um período. Como é que se descobriria? A gente também pode usar a equação fundamental da ondulatória se a questão só der período pra gente. A gente só aqui, ó, já que é o inverso, se é o inverso vai ficar 1 sobre f, e aí o f aqui seria o t, porque o inverso da frequência é o período. Então isso aqui já se transforma no período, e aqui, ó, vezes t, ou melhor, sobre t. Perfeitamente entendemos. A frequência, a fórmula da frequência, como é que eu descubro a frequência? É o número de oscilações sobre um determinado tempo. Foi o que eu falei para vocês, não foi? É o número de oscilações que você faz no intervalo de tempo. Então a gente tem aqui o n de oscilações sobre um tempo específico, que vai dar a frequência, tá? Ah, não sei quantas oscilações em 30 minutos. Aí eu faço isso aqui, ó. 60 dividido por 3 é a mesma coisa que 20. Isso aqui é igual, a frequência é igual a 20. Nossa, ainda deu uma frequência boa, 20 Hz. Entendeu? E aqui foi o que eu falei, a frequência ela é o inverso do período. Então prestem atenção sobre isso. Outra coisa que a gente precisa entender, que é a unidade das coisas. O que é a unidade mesmo? Qual é a unidade padrão de medidas? É o metro. De massa, é o grama. Ou melhor, na física, é o quilograma. Metros que a gente usa, o quilograma, e o metros por segundo, quando a gente está falando de velocidade. Então, é assim que são o Sistema Internacional de Medidas. Mas a unidade da frequência aqui, então, ela vai ser 1 sobre o segundo. Tá? E a unidade do período é o segundo. Vocês estão percebendo por que eu falo que a frequência ela é o inverso do período? Porque se o período é segundo e a frequência é 1 sobre segundo, significa que ela é o inverso. Lembrando que é inverso. Qual é o inverso de 30? 1 sobre 30. Qual é o inverso de 45? 1 sobre 45. E assim por diante. O inverso não é o mudar o sinal. É eu colocar o meu denominador no numerador e o meu numerador no denominador. Ainda mais não tem nenhum denominador no 45. Tem sim. O denominador do 45 é 1, mas a gente não mostra o 1. Em praticamente nem nada da matemática quando envolve assim, equação e etc. Até porque 45 dividido por 1 é igual a 45. E fração é a mesma coisa que divisão. Rotação por minuto, outro conceito importante, anota aí. Quando a gente está falando de rotação por minuto, eu estou dizendo para você bem assim, tá bom, quantas voltas determinado objeto dá em 1 minuto? Quantas voltas a sua roda do teu carro ela dá em 1 minuto? Então, o cálculo disso aqui, para a gente transferir, é 1 Hz igual a 60 RPM. 60 rotação por minuto. Hertz é o que? É a frequência. Então, aquela fórmula que a gente usou lá em cima. A frequência de 1 Hz é igual a 60 rotações por minuto. Significa que quando está um trem ali rodando, um som ali rodando, em 1 Hz só, a gente nem escuta. Ele já está rodando a 60 vezes por minuto. Querendo ou não, é muito, né? Uma vez por segundo. Imagina ali se for 20 Hz, quanto que isso não vai dar, né? E o ventilador aqui é um dos exemplos mais usados, mas eu vou passar para o carro, tá? O ventilador, por exemplo, o ventilador deu quantas voltas no minuto? E você conta. O carro tem um conta-giros. Se o conta-giros está no 3, ele aparece lá embaixo, ó, vezes 1000 RPM. Significa que o seu carro, quando está no 3, o motor está girando a 3000 voltas por minuto. Isso é muita volta. Tá? Isso ele só estando no 3. Vamos fazer aqui então a primeira questão. Que eu mostrei o spoiler, né? Eita, mostrei o spoiler da questão. Mas vamos lá.
Um garoto mexendo nos pertence seu pai, que é um professor de física, encontra o papel quadriculado como na figura a seguir. Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica, propagando-se da esquerda para a direita. Considerando que no eixo das abscissas esteja representando o tempo em segundos, que no eixo das ordenadas esteja a amplitude da onda em metros, que o comprimento da onda seja de 8 metros e que cada quadradinho da escala da figura tenha uma área numérica igualmente a 1. A sua velocidade de propagação em metros por segundo será d. Ele quer saber o quê? Velocidade. Então a gente vai usar a equação fundamental da ondulatória. Mas aqui a questão, ela não deu pra gente a frequência, ela deu um segundo, né? Não um segundo, segundos, a unidade de medida é segundos. Então é mais fácil a gente utilizar a equação fundamental da ondulatória usando o período que eu expliquei para vocês. Então, se eu usar, eu vou colocar 8 e 8. Por quê? Quantos quadradinhos tem daqui para lá? 8. E o tempo também. Tá? Ele fala bem ali, ó. Esteja representando o tempo em segundos e que no eixo seja de 8 metros. Então, se o eixo é de 8 metros, eu tenho aqui a minha lambda sendo 8 metros e o meu tempo sendo 8 segundos. Porque ele fala lá, ó, esteja representado o tempo em segundos no eixo das abscissas. E aquele ali é o eixo das abscissas, tá? Questão facinha aí, vai dar 1 metro por segundo. Já nessa questão aqui, ó, ele tá falando, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, blá blá blá. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é próxima a D. Então ele quer saber de frequência. Eu tenho aqui a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Se eu quero descobrir a frequência, eu jogo a velocidade ou a lambda para lá, vai ficar velocidade sobre lambda é igual a frequência. E aí eu descubro o resultado dessa questão. E ela dá, inclusive. Aqui a lambda, ó, é 8. Vai dar 375 Hz. E outra, 8, vocês já erraram. A questão dá 8 centímetros. A gente precisa achar 8 metros, né? Porque é a unidade fundamental padrão aí das medidas. Foi isso a aula de hoje da equação fundamental. Vejo vocês na próxima aula.